Olá, eu sou o Tataco e essa aula é sobre realismo e naturalismo no Brasil. Bom, no final do século XIX, nós vemos na civilização brasileira já uma sociedade burguesa consolidada. Vemos também a presença da literatura com certo prestígio, alcançado, né, em escolas anteriores como o romantismo. Então, essa sociedade burguesa se entretém através da literatura. Então, os romances românticos que eram publicados em folhetins funcionavam mais ou menos como as telenovelas de hoje em dia. Essa prática de publicar histórias em folhetins continuou, só que a sociedade foi mudando através do tempo. Então, essa sociedade burguesa que valorizava o consumismo, vivia apenas de aparências, começou a sofrer críticas. Críticas do público artista, né, do Brasil e também lá em Portugal. Então, a espelho do que aconteceu em Portugal no realismo, aconteceu aqui também no Brasil. Só que aqui no Brasil a diferença entre realismo e naturalismo ela é bastante clara. Em Portugal há uma mistura mais intensa disso entre, né, os romances e os autores. Aqui no Brasil dá para a gente fazer uma divisão mais didática e mais interessante. Então essa sociedade burguesa, consumista, né, e muito materialista, uma sociedade hipócrita, que vivia de aparências, começou a ser criticada nesses folhetins pelos autores que aqui haviam. Nós vamos citar alguns deles logo mais. Essa sociedade, né, era a sociedade da razão, era a sociedade do consumismo, né, ditada aí pelo pensamento e não mais pelo sentimento, como era nas escolas anteriores. Nós vamos ver a presença da ciência aqui nesse momento, a espelho do que aconteceu também na Europa, né, as correntes científicas, né, o determinismo, o evolucionismo e etc., que vai, né, definir aí bastante do que serão os romances realistas e naturalistas aqui do Brasil. Então a gente pode começar definindo, né, as diferenças, né, entre o que é realismo brasileiro e o que é naturalismo. O realismo brasileiro seria esse romance documental, de mostrar ali, né, a vida nessa alta sociedade burguesa, tendo como parâmetro a psicologia desse indivíduo. O que acontece dentro da cabeça, como é que funciona, né, o pensamento, né, dessa sociedade burguesa, dessa sociedade materialista, dessa sociedade meramente objetiva. Isso daqui é muito interessante porque vai contra o que nós víamos no romantismo, por exemplo. Enquanto as personagens no romantismo eram lineares, elas não sofriam modificação do começo ao fim do romance, aqui nós já vamos ver personagens mais complexas, né, com dúvidas a respeito do que acontece no mundo e dúvidas a respeito do que acontece consigo mesmo. Para exemplificar isso, então, nós podemos falar do Raul Pompeia, que escreveu o romance conhecido como Ateneu. Há quem diz que esse romance é um romance autobiográfico, né? Mas isso não é certo. O que é certo é que o Ateneu conta uma história em primeira pessoa, né, narrativa em primeira pessoa, de um personagem chamado Sérgio e dos acontecimentos que ele sofre dentro de um colégio interno. Dentro de um colégio interno que representa ali, né, uma micro-sociedade. E ali ele tem contato, né, com a questão do dinheiro por conta do dono do colégio, a questão da sexualidade também é tratada nesse romance, né, da homoafetividade. Em dado momento do romance, o colégio é incendiado, né, um incêndio criminoso, dando a entender que, né, o único jeito para resolver o problema da sociedade é, de fato, destruindo tudo. Outro exemplo que nós podemos dar é uma escritora, Júlia Lopes de Almeida, nesse romance bastante importante chamado A Falência. Falência que, de fato, nos mostra a decadência de uma família que vivia aí do cultivo de café por conta da ganância, né, de
galgar mais degraus na sociedade, essa família acaba perdendo tudo que tem. E esse livro é muito característico porque é de fato isso que vai acontecer, né? Alguns anos mais tarde, aí a crise do café vai fazer com que muita gente perca a vida, né, e perca tudo. E é isso que acontece. Indo para o outro lado, né, o naturalismo brasileiro, enquanto o romance realista é um romance documental, o romance naturalista é um romance experimental. Então os personagens vão servir como um experimento científico, vejam lá, ciência imperando nesse processo criativo. O artista ele vai servir como se fosse um cientista, né? Ele joga ali os personagens, cerca, né, aquele meio de determinadas características, veja o determinismo, né, agindo aí, e, né, observa como é que os personagens vão reagir àqueles acontecimentos, né. Enquanto o romance realista fala das classes mais altas, né, o romance naturalista vai falar das classes mais baixas. E óbvio, né, vai haver aí uma denúncia social. Denúncia social essa que também acontece no romance realista, né? Só que o romance realista denuncia essa hipocrisia dessa sociedade de aparências. Aqui não há aparência, né? Aqui há autenticidade, de verdade. A gente pode ver isso no grande exemplo, né, desse momento, que é o Aloysio de Azevedo. Ele escreveu vários romances, mas o principal deles mesmo é o Cortiço. Cortiço, que de fato conta a história, né, da construção, a ascensão, né, de queda, né, e depois reconstrução de um cortiço na cidade do Rio de Janeiro. Cortiço esse, né, que tem como dono um português, né, que veio da Europa para cá, né, e veio com essa ganância, né, na alma, né, no íntimo, né, como se ele fosse feito disso, né, essa ganância de conquistar e conquistar cada vez mais dinheiro. Era tão ambicioso que ele dormia no trabalho, ele trabalhava numa venda e ele dormia no balcão, né? Dava o horário de trabalhar, já levantava e começava a trabalhar. Era um funcionário tão bom que herdou essa venda, né? Quando o patrão morreu, ele acabou ali acumulando dinheiro. Conheceu uma escravizada, né, que estava fugida, e chamou para trabalhar junto com ele, prometendo que ele compraria carta de alforria dela, né, no futuro, e eles acabam virando parceiros aí de trabalho, né, parceiros econômicos e também parceiros sexuais. A verdade é que João Romão sempre olhava para frente, né? Ele nunca estava satisfeito com aquilo que ele tinha conquistado e ele compra um terreno lá e começa a construir um cortiço e começa a explorar essas pessoas que vêm morar no cortiço. Ele compra um terreno mais ao fundo, né, constrói uma pedreira e vejam só o que acontece. Cria-se ali, né, uma micro-realidade. As pessoas moram no cortiço e trabalham para o João Romão. Alugam quartos no cortiço e trabalham para ele na pedreira. Ele também alugava tinas, né, tinas de lavar roupa, né, lavadeiras. E ele também tinha a tal da quitanda, que era a venda. Então, vejam só, aquilo representava toda a sociedade. E havia ali todos os itens necessários para que as pessoas não precisassem nem sair do cortiço para poder viver suas vidas, né? E tudo girava em torno do João Romão. Ele pagava o salário das pessoas, né, e recebia esse mesmo salário de aluguel. Como isso não acontece ainda hoje, né? Existem condomínios aí que têm esse tipo de estrutura, né? Supermercado, farmácia, né? Para a pessoa não precisar, de fato, sair de casa. Mas é uma outra realidade paralela a essa aí, mas que é interessante fazer esse contraponto. Então esse cortiço representa, né, essa realidade, essa sociedade, né, de pessoas pobres que eram determinadas ali pelo meio em que viviam, né? O cortiço é construído como uma coisa viva, né? O cortiço tem vida, ele descreve o cortiço como um animal, né? Ele zoomorfiza o cortiço, né? Então temos essa característica bastante importante que vai aparecer ao longo do livro inteiro, a zoomorfização, né? Ele animaliza o cortiço, animaliza as pessoas. Temos ali então pessoas que são determinadas pelo seu instinto. É a questão
natural, é o animal. O instinto sexual, o instinto da fome, e não porque, né, João Romão também segue o seu instinto, que é o instinto de acumular e acumular cada vez mais riqueza, né? Um indivíduo construído aí nessa sociedade, um indivíduo que tem em si, na sua própria constituição, né, essa tendência de sobreviver buscando cada vez mais. Tanto que ele ascende socialmente ao ponto de fazer parceria com o rico, né, que é vizinho dele, o Miranda, que também era um português, mas rico, que veio ao Brasil, e os dois ficavam competindo ali o tempo todo. Uma personagem importante desse cortiço também, para a gente fazer um paralelo com o romantismo, né, é a Rita Baiana. Rita Baiana, que representa toda a sensualidade da mulher brasileira, e ele compara ela, né, a uma muriçoca doida, né, quando ela está dançando lá na roda, provavelmente de samba, né? E nessa aula falamos sobre realismo e naturalismo brasileiro, falamos sobre um pouco do contexto, né, histórico que envolve isso, e falando das diferenças aí entre realismo e naturalismo, citando os autores principais, Raul Pompeia, Júlio Lopes de Almeida e Aloysio de Azevedo. Se você quiser tirar uma foto dessa lousa, pode fazer. É isso, valeu, falou e até mais.